Por isso que não basta você crer em Deus, não basta você ser uma pessoa boazinha, uma pessoa honesta, correta, porque todos nós pecamos e nós precisamos de um Salvador. Então, o que eu faço para ser salvo? Porque existe sim uma condenação. Tem muita gente que está negando a condenação, mas existe uma condenação. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, lá no finalzinho do Apocalipse, você vai ver algo muito terrível que vai acontecer no dia do juízo final. Então, o Senhor Jesus veio nos livrar da condenação eterna, da morte eterna, tanto da primeira como da segunda morte, porque nós vamos ressuscitar, nós que somos de Jesus, nós vamos ressuscitar com Ele, vencer a morte física, mas também a morte eterna. Nós não vamos entrar em juízo, nós não vamos entrar em condenação, nós não vamos ter a segunda morte. Qual seria a segunda morte? Está escrito aqui em Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta, os céus e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também foi aberto um outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu seus mortos que nele jaziam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam. E cada um foi julgado segundo a sua conduta. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então, esse lago de fogo é para onde o diabo vai. É um lugar terrível, onde ele vai ser atormentado de dia e de noite. Está escrito aqui, serão atormentados de dia e de noite. Então, ou seja, é um lugar terrível, de eterna separação de Deus, de tristeza e de tormento eterno. Então, essa é a segunda morte. A Bíblia fala que nós temos essas duas mortes, a possibilidade de passar por duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Então, a morte significa separação. Nós fomos separados de Deus por causa do pecado, e a única coisa que pode nos tirar dessa morte é a abolição do pecado. Jesus veio para destruir o pecado. Na carne está escrito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele veio para tirar esse pecado, essa morte, essa separação entre nós e Deus. Por isso que não tem como você ser um cristão, nascido de novo e continuar vivendo no pecado. Porque o pecado é que faz separação entre você e Deus. Como que você vai continuar fazendo aquilo que te separa de Deus? Então, o novo nascimento é você apagar o seu passado pelo sangue de Cristo e você começar a viver em novidade de vida. Mudar a sua conduta. Não quer dizer que você não vai pecar, não vai errar nunca mais. Mas a partir de hoje, o que você fazer de errado, você vai abandonar e você vai se esforçar com a ajuda de Deus a viver em santidade. Então, a partir desse momento, você nasceu de novo. Então, quando você crê em Jesus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Quando você crê no coração em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, e com a sua boca você confessa que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, todo aquele que invocar o nome de Jesus, que crê em Jesus, é salvo. Ou seja, nasce de novo. O seu passado é apagado e uma nova história começa a partir daquele momento. Nós vamos andar em novidade de vida. Então, nós temos que manter essa fé, permanecer até o fim, para que sejamos salvos. Então, existe uma morte eterna, existe uma condenação eterna, que Jesus veio para nos livrar do fogo eterno. Jesus não veio só para resolver o seu problema familiar, pagar suas contas, te curar de uma doença. Jesus veio para te livrar do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
e veio te livrar da separação eterna de Deus. Então, essa verdade que muitos pastores não estão falando mais é o evangelho verdadeiro, é a mensagem das boas novas do reino de Deus. Então, ele falou para Nicodemos: você precisa crer em mim, em outras palavras, para que o seu passado seja apagado, para que você espiritualmente renasça para Deus, sem pecado, justificado, purificado pelo sangue de Cristo, e você agora passe a ter acesso a Deus como um pai, como seu pai, não mais como escravo, mas sim como um filho de Deus, porque esse é o propósito de Deus. Então, quando você crê em Jesus, e não só crer acreditando, crer em Jesus significa você fazer de Jesus o seu Senhor, você obedecer a palavra, você ler a Bíblia e obedecer a palavra de Cristo. Quando você faz isso, você se torna filho de Deus. E sendo filho de Deus, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, a não ser o pecado. Então, nós não vamos viver em pecado, né? Então, a palavra de Deus para nós é essa. Você quer continuar escrevendo a sua história? Quer que lá no céu fique escrito a história do seu livro, da sua vida? Não. Eu quero agora deixar a minha vida e viver a vida de Cristo. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero nascer de novo. E eu nasço de novo não é porque eu creio em Deus, mas é porque eu creio no Filho de Deus. Porque eu fiz de Jesus o meu Salvador e Senhor. E a partir de hoje eu vou obedecer a palavra de Cristo. Isso que é nascer de novo. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. E que essa palavra fique no seu coração, que você possa também nascer de novo. Que você possa olhar para o Filho e crer nele, para que você tenha a vida eterna, para que você ande na vida do Cordeiro, para que você entre para esse livro da vida do Cordeiro, não mais a sua vida, que você não seja mais o autor da sua história, mas que Jesus seja o autor da sua história, que ele te conduza para a vontade perfeita e agradável de Deus. Que Deus te abençoe. Tchau.